Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade no capítulo 3, do Livro dos Espíritos. A gente vai entrar no tema sobre a pluralidade dos mundos. Acredito que seja um tema que acaba sendo bastante curioso, para muitas pessoas. Né? E no final do vídeo, como eu prometi no último vídeo que eu gravei, eu vou estar contando um relato que aconteceu comigo, uma experiência que eu tive, com os nossos irmãos, da nossas galáxias aí, do nosso universo. Beleza? Então, para quem tiver interesse, fica aqui comigo e bora começar o vídeo de hoje. E esse tema começa na pergunta 55, onde Allan Kardec ele questiona se todos os globos, que se movem no espaço, eles são habitados. E os espíritos falaram que sim, que o homem ele está longe de ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Tem muita gente que acredita que a gente, os seres humanos, somos seres superiores, somos seres perfeitos, e acredita que a Terra é o único lugar que possa existir seres racionais. Só que há 100 ou 50 anos atrás, a gente ter esse pensamento era mais natural, mas com o avanço da tecnologia, com os avanços dos equipamentos de observação, que acabam observando o nosso universo, acaba não tendo como a gente permanecer com esse tipo de pensamento, não tem como a gente continuar pensando da mesma forma, mesmo que a gente ainda não tenha encontrado vida fora da Terra. Não tem como a gente pensar que o universo ele foi criado só para a gente, como os espíritos eles falaram. Isso acaba sendo muito orgulho e muita vaidade da nossa parte, pensar que somos os escolhidos, somos os melhores do universo. E quem acredita em Deus, eu não estou falando daquele religioso fanático que só enxerga a própria religião como sendo a única verdadeira, como sendo a única verdade, mas eu estou falando daquelas pessoas que acreditam em Deus, como uma visão universalista, com uma mente um pouco mais aberta, que sabe que a gente ainda não sabe nada, como disse Sócrates, só sei que nada sei, Então isso é a pura verdade, Todo o espiritualista, vamos dizer assim, que ele acaba se aprofundando nos estudos, ele acaba percebendo que não sabe nada. E a gente se questiona, por que Deus criaria tantos mundos se só a Terra ela tivesse vida, vida inteligente. Isso é achar que Deus faria alguma coisa inútil no universo. E pensar dessa forma é subestimar a potencialidade de Deus, ou então não acreditar nele. Na pergunta 56, Allan Kardec ele quer saber se é a mesma constituição física dos diferentes globos. Então aqui ele está querendo saber se todos os planetas são feitos com as mesmas composições, com os mesmos elementos. E os espíritos falaram que não, de modo algum eles se assemelham. E a característica física de cada planeta ela vai corresponder com os elementos que pertencem àquele planeta. E não só os elementos, mas também a gravidade, a temperatura, a atmosfera, entre outros fatores. A nossa própria ciência, atualmente, ela já tem o conhecimento disso. Só que existem elementos que a gente ainda não descobriu no nosso universo. E os aparelhos de observação que a gente possui hoje em dia, que a gente próprio criou, que os seres humanos criaram, eles conseguem detectar a matéria, os gases, tudo que é conhecido para a gente. Porque a gente criou aquelas máquinas que servem para detectar certos elementos que a nossa ciência já conhece. Só que, com certeza, outros elementos eles vão escapar da sensibilidade desses equipamentos, da sensibilidade dessas máquinas. Porque o equipamento ele não foi criado para detectar algo que nem mesmo a gente conheça. Miramês, no livro comentado, lembra a gente que, apesar dos elementos que compõem esses planetas serem diferentes, a matéria primitiva que compõe esses corpos, ela acaba sendo a mesma para todos os mundos. É sempre o fluido cósmico universal, como a gente já falou quando a gente estava explicando a pergunta número 30 aqui do Livro dos Espíritos. E ele fala também que existem muitos mundos que já foram habitados, só que hoje em dia ele já tem uma outra função. Então, é um mundo que já tem outro propósito, ele já não serve mais para moradia, para espíritos reencarnados, mas que também nasceu da mesma fonte universal e do mesmo modo que nasceu a Terra. Então, as principais diferenças dos mundos acabam sendo dadas pela maturidade, pela idade que aquele mundo ele se encontra. Existem, então, diferenças na constituição física dos mundos, só que
existem muito mais igualdades do que diferenças. As mudanças, né, que a gente encontra, a maioria pelo menos é proveniente da maturidade da própria matéria, né? Lembra que a matéria, ela se perde, né? Ela sempre vai se transformar. Então, tudo que é matéria passa pelo processo do nascimento, vida e morte. Então, um planeta, ele também possui um tempo, né, de vida, só que essa vida dura milhões de anos. Já na pergunta 57, Allan Kardec ele quer saber se, já que os mundos eles possuem diferenças físicas, né, nas suas constituições, os seres que habitam esses mundos também possuem essas diferenças físicas, né, nas constituições dos seus corpos. E os espíritos eles falaram que, sem dúvida, né, como os nossos peixes eles foram feitos para viver na água e os nossos pássaros foram feitos para viver no céu. Então, se a gente encontra diferença nas composições dos mundos, né, pela razão, né, pela lógica, a gente conclui que também que existem diferenças nas composições dos corpos que habitam. Porque se dentro da Terra a gente já encontra essas diferenças, né, nos corpos dos seres que habitam aqui o planeta Terra, né, que vivem nas águas ou nos céus, imagina quanto não muda a composição dos corpos que foram criados para mundos diferentes, né? E o corpo físico, né, que foi criado para viver em um determinado mundo, tem que ser feito para se adaptar naquele determinado ambiente, né? Não é só a Terra que possui seres, né, que comandam e organizam o nosso planeta, né? Todos os planetas têm os seus seres superiores, né? Os engenheiros do universo que acabam gerenciando a vida dentro daquele determinado planeta, né? Que criam os corpos físicos necessários para poder sobreviver em um planeta determinado, né? Então, um exemplo, quando a gente vai mergulhar, a gente não precisa de uma roupa específica para o mergulho, porque a gente não consegue respirar debaixo d'água, né? Então, para um espírito reencarnar em um determinado mundo, esses engenheiros do universo, né, que criaram que criam os corpos físicos, eles têm que criar um corpo que ele vai suportar a vida dentro daquele determinado planeta, né? Então, igual o nosso corpo físico, né, que foi criado para sobreviver dentro do planeta Terra, né, por isso que a gente não consegue sobreviver sem uma roupagem adequada, né, em um outro planeta, ou até mesmo dentro da água, né, dentro do fundo dos oceanos. Então, nosso corpo ele foi criado para poder suportar a gravidade da Terra, a temperatura da Terra, a radiação solar que existe dentro da Terra, né, o oxigênio, né, que a Terra possui, entre outros. Então, o corpo físico ele vai acompanhar o estado evolutivo do mundo e o comportamento da matéria que aquele determinado mundo for constituído, né? Se for um mundo mais sutil, o corpo físico ele vai ser mais sutil. Se o planeta for mais primitivo, ele vai precisar de corpos mais densos, né, para conseguir sobreviver dentro daquele planeta. Só que a gente não pode esquecer, né, que os espíritos que dão vida a esses corpos físicos, eles foram criados da mesma forma. A única diferença é que alguns estão num estágio diferente de evolução, né? Enquanto alguns espíritos se encontram em estágios mais avançados, outros se encontram em estágios mais primitivos, né? Então, esses espíritos eles vão reencarnar em determinado mundo, dependendo do seu grau de evolução como ser espiritual. Miramês ele comenta que se a gente tiver em um planeta onde a alimentação, né, dos seres que habitam esse planeta forem rarefeitas, né, onde eles não precisam se alimentar de forma pesada como a gente aqui na Terra, a organização fisiológica deles vão ser diferente da nossa, porque eles não vão precisar mais do estômago, né, ou do próprio intestino para poder digerir esses alimentos pesados que a gente consome. E essa diferença, né, dos corpos de mundo para mundo não faz alterar as leis naturais, né, que regem o universo. A criação em todos os mundos é a mesma, né, que é movida pela mesma lei e pelos mesmos espíritos, só que em graus diferentes, como eu já falei, né? Por isso que existem mundos mais atrasados e mundos mais avançados do que o nosso. Não dá para colocar um aluno mais avançado em uma turma com alunos mais atrasados, né, ou vice-versa. Então não dá para colocar um aluno que está no 8º ano numa turma que está no 1º ano ainda, né? Eles não vão, não vai ser compatível o conhecimento que um possui com o outro. O importante é que a gente não crie barreira física, né, moral e intelectual, né, com esses outros seres, porque a gente só recebe o que a gente consegue suportar, dentro da escala que a gente já atingiu. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? É que toda a informação ela vai chegar para a gente no tempo certo. E na última pergunta sobre a pluralidade dos mundos, Allan Kardec questiona se os mundos mais afastados do Sol
né, estarão privados de luz e calor, né, por motivo de esse astro se lhe mostrar apenas com a aparência de uma estrela. Então aqui ele está querendo saber se os mundos que estão mais distantes do Sol, né, que se parecem só uma estrela, né, brilhando com aquele brilhozinho de tão longe que ele está, né, estaria privado de luz e calor o suficiente para sustentar a vida. E os espíritos falaram que não, né, que existem outras fontes de luz e de calor, né, além do Sol. E quando a gente pensa que a vida em si depende do Sol para existir, a gente acaba limitando o poder da criação. E os espíritos falaram que a eletricidade tem um papel muito mais importante em outros mundos, né, do que na própria Terra, que isso é algo que acaba fugindo ainda do nosso conhecimento, né? E que pode ser suficiente para poder sustentar a vida de maneiras, né, que a gente ainda não compreende. Né? Então, nas perguntas anteriores, né, deste capítulo, a gente viu que os mundos eles podem ser formados por elementos diferentes e os corpos que habitam esses mundos, eles acompanham esses elementos, né, que estão presentes dentro desses mundos. Então, Allan Kardec ele fala que as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos eles vão ser adequados ao meio que eles vivem. Né? Porque imagina se a gente nunca tivesse visto um peixe na vida. Né? A gente jamais imaginaria que seria possível viver dentro da água. Isso acontece também nos outros mundos, porque com certeza existem elementos que a gente acaba desconhecendo ainda no universo. E Miramês ele fala que a gente não pode dizer que onde não existe calor não pode existir vida inteligente, né? Porque os recursos da criação são inumeráveis. Porque o espírito, quando ele encarna, ele utiliza corpos diferentes, né? Corpos que consigam sobreviver dentro de mundos, né, que eles vão estar habitando naquela encarnação. Né? E existem almas, né, que não dependem nada do exterior, né? Elas vivem na própria luz que acaba as envolvendo. E o ambiente, né, que a gente conhece na Terra, ele acaba sendo ainda muito grosseiro, né, comparado com os outros mundos mais evoluídos, né? Como ele também pode ser muito sutil comparado com os mundos mais atrasados do que o nosso. Então, a gente não pode dizer que só existe vida, né, em lugares com condições igual à Terra, porque nem todas as formas físicas dependem de ar, de água, de carbono, né, entre outros elementos, né, que servem para dar vida nos corpos aqui da Terra. A gente tem que perceber que a Terra ela foi criada nesse clima, né, nesse ambiente, para viver nela os homens, né, os vegetais, os animais, né, que estão em um determinado grau de evolução. E fez também mundos diferentes para poder viver neles outras formas de homens, né, de vegetais e de animais, né, com corpos que sejam compatíveis com aquele ambiente, né, que estão em um outro grau de evolução diferente do nosso. Mas lembrando que a essência dos seres, né, que encarnam, né, que a luz, né, de cada ser, né, o que dá vida para aqueles corpos, é sempre a mesma, né? Ela vem do espírito, que o espírito é criado todos da mesma forma, é simples e ignorante. O que muda é só a roupagem, né, que a gente utiliza para conseguir sobreviver dentro daquele determinado ambiente e da nossa evolução espiritual, né, a nossa evolução intelectual também. Beleza, pessoal? Né, e como prometido, né, eu falei no vídeo anterior aí que eu ia contar um relato né, que eu passei, né, com os seres que a gente chama de extraterrestres, né? Na verdade, eu falei um, mas na verdade eu tive dois relatos, né, com os mesmos seres. Né? Até trouxe meu caderninho aqui, que é meu caderninho dos sonhos, né, de sonhos de projeção astral, que eu escrevia toda a projeção astral que eu tinha, eu acabava escrevendo. E eu trouxe hoje aqui para eu mostrar esses meus relatos, né? Na verdade, só um está aqui. O outro caderno eu não achei, e que estava com um relato, com um segundo relato, mas eu lembro, né, de cor, e eu vou estar contando para vocês. Né? Então, o primeiro relato foi, na verdade, foi o primeiro relato que eu fiz nesse caderno, né? Que foi na data dia 16 de 12 de 2016. Né? Então, na verdade, eu estava dormindo, né? E eu lembro que eu acordei naquela noite gritando, né? Mas só que eu não sabia se eu estava gritando o meu corpo físico ou se era meu corpo espiritual que estava gritando. E eu lembro que eu acordei com o corpo meio que inflado, né? Então, só que essa inflação foi logo que eu comecei a estudar sobre projeção astral, né? Que foi o que me trouxe, na verdade, para o mundo espiritual, né? Apesar de minha família ser espírita, eu nunca, assim, frequentava centro quando eu era pequeno e tudo mais, mas nunca me empenhei em estudar sozinho esse tipo de assunto. E eu lembro que foi assim, já tinha começado, eu tive uma projeção astral no espaço,
eu estava sozinho, abandonado, só que não tenho relato disso, né? Mas foi deve ter sido um mês antes, assim, de eu ter esse relato com esses seres extraterrestres, né? Eu estava no espaço a primeira vez e estava sozinho e eu lembro que eu acordei, assim, com essa sensação de estar no espaço flutuando e eu acordei meio que em pânico, porque eu não conseguia sair do mesmo lugar. E eu lembro que eu acordei mesmo meio preocupado na cama, assim, assustado com aquilo. E aí depois, contando relatos sobre... Aí depois que eu tive esse relato, eu comecei a anotar, porque eu achei surpreendente, assim, e eu não quis perder a memória disso, né? Na verdade, eram 4h45 da manhã, né? E eu acordei dessa forma, como eu estava falando, acordei com o corpo parecia que estava inflando, né? Assim, a aura. E, na verdade, conhecido, acho que se eu não me engano, se eu não me falha a memória agora, Balonimã, alguma coisa assim o nome. Eu não vou me recordar agora, porque eu deixei um pouco de estudar sobre a projeção astral em si, né? E, então, se eu não me engano, é Balonimã, quando a gente acorda com essa sensação. E eu lembro que eu fui olhar para o meu corpo e falei, o que está acontecendo aqui, né? E quando eu olhei para frente, estava um ser, né, de 1 metro de altura aproximadamente, dentro de como que eu escrevi aqui? Parece que meu corpo parou flutuando, dentro de um... esse travesseiro, olhei em direção aos meus pés para ver o que estava acontecendo e coloquei a cabeça no travesseiro novamente e entre a porta e o armário do meu quarto apareceu um ser, né, de mais ou menos 1 metro de altura. Ele parecia estar dentro de um portal, é isso. Ele estava, não sei se vai dar para ver no vídeo, né, mas ele era assim. Eu acho que eu não sou um profissional, um desenhista profissional, né, mas quase um Picasso aqui na minha obra. E ele estava, né, parado. Eu lembro que ele tinha 3 dedos, exatamente como está na imagem, né? Parece um cacto, na verdade, mas era para ser a mão aqui desse ser. E ele estava meio que aquela posição daquele filme de Star Trek, né? Eu acho que é Star Trek o nome. E ele estava mesmo assim, só que ele tinha 3 dedos, né? Esses 2 dedos eram bem largos, assim, e compridos, esses dois, e o dedão, né? E ele estava parado, assim, nessa posição e sorrindo, né? E a boca dele era um traço preto, né? Quem teve algum relato desses, né? Eu peço para que deixe aqui nos comentários, né? Para a gente conversar, né? Depois mandar mensagem no privado, no Instagram, e a gente conversar a respeito sobre isso, porque é curioso, né? Eu nunca encontrei ninguém que tivesse um relato parecido, mas é curioso, né? Eu lembro que ele estava num portal, né? A borda desse portal, assim, era preta, escura, e o fundo desse portal era amarelado. E ele ficou nessa posição o tempo todo. E eu fiquei sem reação, eu não conseguia falar nada, né? Minha voz não saía, eu tentava e não saía. E a hora que eu consegui falar alguma coisa, eu falei, oi, ET, né? É um desperdício de oportunidade, mas foi a única coisa que eu consegui falar, porque eu estava nervoso com a situação. E eu lembro mentalmente que ele começou a conversar comigo. Ele falou que quando eu tivesse mais preparado, eles voltariam. É a única coisa que eu me lembro. E aí eu lembro que ele olhou meio que pro lado, assim, dentro desse portal que ele estava, e, e nessa hora eu pisquei, e quando meus olhos piscaram e voltaram, ele já não estava mais ali. Então, esse foi o primeiro relato aqui que aconteceu dia 16 de 12 de 2016. O outro relato aconteceu aproximadamente 1 ano depois, né? Quase no mesmo período, assim, foi em novembro, dezembro de 2017. Aí o outro relato foi em projeção astral, né? Não foi relato físico, né? Físico, eu só tive essa vez assim com eles, que eu me recordo pelo menos, e, e só. Mas a segunda vez que eu tive, eu senti a presença deles mais algumas vezes, né? Durante esse período, e a segunda vez que eu tive com eles foi numa projeção astral. Eu estava ainda deitado na cama, saindo do corpo, e dentro do meu quarto tinha um tubo saindo também assim, tipo a parede, né? E o tubo saindo da parede. E eu falei literalmente assim, né? Que porra que tá acontecendo aqui, né? E isso estava projetado. E nessa, meu corpo dormiu, deu um apagão assim e voltou. E quando voltou, estavam 3 seres dentro do quarto, dentro do meu quarto, né? 2 na beira da cama e um no pé. E quando eu estava levantando um corpo astral, o ser que estava no meu pé, ele levantou as mãos assim, tinha 3 dedos, né? Levantou as mãos assim, e eu lembro de simplesmente estar deitando na cama e apagando.
né? É a única memória que eu tenho assim com eles, né? Então, é, assim, eu desconfio de tudo que chega para mim. Eu sou mesmo chato, né? Sou cético com tudo, né? Apesar de ter visto esses seres tudo, eu sempre me critico, né, sobre se isso foi real, se foi um espírito plasmado no formato deles. Não sei, tá? A experiência que eu tive foi essa. Mas, assim, para mim, na minha cabeça, eu tenho a memória bem nítida, assim, da aparência deles e tudo mais. Então, se alguém teve algum relato desses, né, por favor, escreve nos comentários aí. Se quiser mandar mensagem no Instagram, eu demoro às vezes para responder, mas eu sempre respondo todo mundo, né? E foi isso, né? Então, assim, os seres interplanetários, eles estão presentes, né? Eles estão por aqui já há muitos anos, né? Milhares de anos já, né? E bem antes da gente, né? E nada indica que os seres que governam o nosso planeta, na verdade, não sejam, né? Porque o próprio Jesus, ele não nasceu na Terra, né? Ele já veio de outros planetas muito mais antigos do que a Terra, e a Terra nem existia, né? Quando ele começou a sua jornada evolutiva. Então, a gente tem que parar dessa mania de ser extraterrestre, de não ser, porque são todos seres espirituais, né? Com corpos diferentes, né? Cada um ele vai utilizar o corpo que ele mais se identifica para poder aparecer para a gente, né? Então, é isso, né? Esse vídeo eu vou concluir por aqui, né? Agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo e aguardo vocês então no próximo vídeo.